A tímida virgem que conquistou um amante poderoso e mudou seu destino para sempre. Num baile de máscaras que pulsava com sombras e segredos, Clara se esgueirava entre as mesas enfeitadas. O som de risadas abafadas e sussurros conspiratórios dançava no ar. Ela se sentia como um fantasma, invisível entre os rostos adornados por plumas e sedas. A cidade, marcada por rivalidades familiares e divisões sociais, se transformava em um palco de encenações. Clara, com seu vestido simples e máscara discreta, era apenas uma jovem tímida, sonhando com aventuras além das amarras da realidade. Mas naquela noite, algo a puxou. Um brilho, uma presença. Era Rafael, o aristocrata de sorriso encantador, envolto em mistério. Seus olhos eram como chamas, e Clara sentiu-se atraída por eles, como se uma força magnética a puxasse para perto. Ele se aproximou, e o mundo ao redor desapareceu. Clara podia sentir o calor na pele, o coração disparando. Poderia aquele homem ser a chave para escapar? Você parece uma princesa perdida, ele murmurou, a voz baixa e sedutora. Clara mal conseguiu articular a resposta. Um nó na garganta quase a silenciando. O pai, um homem de palavras cortantes e desconfianças profundas, desaprovaria aquele instante. A ideia de rebeldia era um veneno, mas a presença de Rafael lhe trouxe um sabor de liberdade, embora fosse assustador. Ele a puxou para dançar e por um breve momento Clara se deixou levar. O ritmo envolvente da música pareceu criar uma bolha ao redor deles, afastando os olhares vigilantes que a cercavam. Mas logo a tensão voltou. Murmúrios e olhares reprovadores atravessaram o salão, como flechas. Clara notou a expressão de desprezo em rostos conhecidos. O passado pesava sobre suas famílias, segredos enterrados sob camadas de rivalidade. Você não sabe quem eu sou, não é? Disse Rafael, quebrando o encanto que a envolvia. Clara sentiu um frio na espinha. O que ele estava escondendo? Quais eram os segredos que se entrelaçavam entre eles, como sombras dançantes nas paredes de um castelo antigo? Um estampido ecoou na sala. Todos se viraram. Era o pai de Clara, com um olhar que poderia congelar o próprio fogo. A pressão dentro do peito de Clara aumentou. Ela sabia que seu tempo estava se esgotando. A sensação de estar sendo observada a tornou febril. O que fazer? Seguir o chamado de seu coração ou se submeter às obrigações impostas por sua família? E o que mais Rafael poderia revelar sobre as ligações entre suas famílias? Enquanto o baile continuava ao redor, Clara sentiu que sua vida estava em uma encruzilhada, e o futuro que ela tanto desejava poderia ter um preço impensável, um peso esmagador. Com um breve olhar para Rafael, ela poderia ver naquele mistério a promessa de uma nova vida ou a sombra de um destino trágico. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Clara sentiu seu coração disparar. O olhar de Rafael, uma mistura de charme e mistério, fazia seu mundo parecer novo. Mas o congelante olhar de seu pai a puxou de volta à realidade. O tempo estava se esgotando, e antes que pudesse responder a Rafael, um grito cortou o ambiente. Clara, venha aqui agora! A voz de seu pai ecoou, cortando a música e os sussurros. Todos os rostos se viraram. Um silêncio pesado tomou conta do salão, quebrando a magia da dança instantaneamente. Clara sentiu o calor subir à sua face, o pânico a invadindo. Mas então, do outro lado do salão, uma figura familiar emergiu da multidão. Era Beatriz, sua melhor amiga. No entanto, não era a expressão de diversão e alegria habitual que Clara via naquele rosto. Beatriz estava pálida, seus olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Clara, ele sabe tudo! Beatriz gritou, enquanto corria em direção a Clara, ignorando qualquer convenção ou formalidade. O espanto coletivo ecoou nas paredes. O que Beatriz queria dizer? Segredos? O que estava acontecendo? Calma, Beatriz! O que você está dizendo? Clara tentou entender a situação, mas o olhar de Beatriz estava fixo em Rafael. A tensão entre os dois era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Não, isso não pode estar acontecendo! Beatriz ofegou, a mão cobrindo a boca em descrença. Rafael a observava, seu sorriso desaparecendo aos poucos, dando lugar a uma expressão de tensão e receio. E, de repente, a verdade estourou como um balão sob pressão. Ele é o seu meio-irmão, Clara, o filho desse homem. A revelação atingiu Clara como uma flecha. O mundo ao seu redor girou e a música se transformou em um zumbido distante. Como assim? Clara balbuciou, seu coração afundando em um abismo de confusão. Isso não podia ser verdade. Rafael? O homem que a fez sonhar? O homem que parecia sua fuga dos pesadelos da vida? É mentira! Você está mentindo! Rafael encarou Beatriz, a dor em seus olhos gritando mais do que as palavras. Clara podia sentir as peças se movendo em sua mente, cada revelação provocando um terremoto em seu coração. Isso não pode ser real! Ela repetia, mas a expressão de Beatriz não deixava espaço para dúvidas. O ambiente começava a se agitar, os murmúrios tomaram a sala. As famílias, tão perseguidas por rivalidades, agora presas em um emaranhado de segredos. Clara sentiu os olhares se voltando para eles, a desaprovação e a curiosidade misturadas em cada expressão. O que isso significava para ela, para Rafael, para suas famílias? Filho do conde? Do mercador? O que mais você escondeu de mim? Clara podia sentir a terra tremer sob seus pés. O medo de ser rejeitada, de perder tudo, a envolveu. Seria esse o fim? Ou apenas o começo de uma história ainda mais complicada? Clara, por favor, me dê uma chance de explicar. Rafael começou, mas a voz dela, agora alta e firme, cortou a atmosfera tensa. Não quero mais ouvir! O desespero se transformou em raiva, e ela sentiu que essa era a única armadura deixada. O salão escureceu ao seu redor. O que mais escondiam? O que mais poderia estar prestes a se revelar? Ele olhou para Beatriz, para Rafael, uma tempestade de emoções dentro dela. Clara estava prestes a desmoronar sob o peso de todo aquele escândalo, mas antes que pudesse decidir, o silêncio foi de novo quebrado. Clara! Uma nova voz retumbou, uma voz que ela reconhecia. Era seu pai, cada passo dele emitindo uma certeza gelada. O que ele sabia?
O que mais estava prestes a ser desvelado? A vida de Clara nunca mais seria a mesma. No turbilhão de uma noite que prometia ser mágica, ela estava agora no centro de um terremoto emocional que ameaçava engolir tudo. E no fundo do seu coração, um fio de esperança ainda tremulava. Talvez, no meio dos segredos, houvesse uma saída. Mas qual seria o preço? Clara sentiu seu coração disparar. O olhar de Rafael, uma mistura de charme e mistério, fazia seu mundo parecer novo. Mas o congelante olhar de seu pai a puxou de volta à realidade. O tempo estava se esgotando, e antes que pudesse responder a Rafael, um grito cortou o ambiente. Clara, vem aqui agora! A voz de seu pai ecoou, cortando a música e os sussurros. Todos os rostos se viraram. Um silêncio pesado tomou conta do salão, quebrando a magia da dança instantaneamente. Clara sentiu o calor subir à sua face, o pânico a invadindo. Mas então, do outro lado do salão, uma figura familiar emergiu da multidão. Era Beatriz, sua melhor amiga. No entanto, não era a expressão de diversão e alegria habitual que Clara via naquele rosto. Beatriz estava pálida, seus olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Clara! Ele sabe! Ele sabe tudo! Beatriz gritou, enquanto corria em direção a Clara, ignorando qualquer convenção ou formalidade. O espanto coletivo ecoou nas paredes. O que Beatriz queria dizer? Segredos? O que estava acontecendo? Calma, Beatriz! O que você está dizendo? Clara tentou entender a situação, mas o olhar de Beatriz estava fixo em Rafael. A tensão entre os dois era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Não! Não! Isso não pode estar acontecendo! Beatriz ofegou, a mão cobrindo a boca em descrença. Rafael a observava, seu sorriso desaparecendo aos poucos, dando lugar a uma expressão de tensão e receio. E, de repente, a verdade estourou como um balão sob pressão. Ele é o seu meio-irmão, Clara! O filho desse homem! A revelação atingiu Clara como uma flecha. O mundo ao seu redor girou, e a música se transformou em um zumbido distante. Como assim? Clara balbuciou, seu coração afundando em um abismo de confusão. Isso não podia ser verdade. Rafael? O homem que a fez sonhar? O homem que parecia sua fuga dos pesadelos da vida? É mentira! Você está mentindo! Rafael encarou Beatriz, a dor em seus olhos, gritando mais do que as palavras. Clara podia sentir as peças se movendo em sua mente, cada revelação provocando um terremoto em seu coração. Isso não pode ser real, ela repetia, mas a expressão de Beatriz não deixava espaço para dúvidas. O ambiente começava a se agitar. Os murmúrios tomaram a sala. As famílias, tão perseguidas por rivalidades, agora presas em um emaranhado de segredos. Clara sentiu os olhares se voltando para eles. A desaprovação e a curiosidade misturadas em cada expressão. O que isso significava para ela? Para Rafael? Para suas famílias? Filho do conde? Filha do mercador? O que mais você escondeu de mim? Clara podia sentir a terra tremer sob seus pés. O medo de ser rejeitada, de perder tudo, a envolveu. Seria esse o fim? Ou apenas o começo de uma história ainda mais complicada? Clara, por favor, me dê uma chance de explicar. Rafael começou, mas a voz dela, agora alta e firme, cortou a atmosfera tensa. Não, não quero mais ouvir. O desespero se transformou em raiva, e ela sentiu que essa era a única armadura deixada. O salão escureceu ao seu redor. O que mais escondiam? O que mais poderia estar prestes a se revelar? Ela olhou para Beatriz, para Rafael, uma tempestade de emoções dentro dela. Clara estava prestes a desmoronar sob o peso de todo aquele escândalo. Mas antes que pudesse decidir,
o silêncio foi de novo quebrado. Clara! Uma nova voz retumbou, uma voz que ela reconhecia. Era seu pai, cada passo dele emitindo uma certeza gelada. O que ele sabia? O que mais estava prestes a ser desvelado? Pai! Ela quase gritou, o desespero fazendo seu coração acelerar. O olhar do homem era frio, como se estivesse moldando uma nova realidade. O que está acontecendo? Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, minha filha. Ele respondeu, seu tom carregado de uma tensão que Clara nunca tinha visto antes. Ele se virou para Rafael, o desprezo pairando entre eles. E você, garotinho, não vai escapar dessa vez. Antes que Clara pudesse processar, seu pai puxou uma pequena caixa da lapela de seu casaco. Ele a abriu lentamente, revelando um colar de pérolas antigas, um brilho frio refletindo na luz. Essa é a herança que você fez questão de ignorar, Clara. O que você realmente é não se resume a uma simples filha de mercador. Os murmúrios aumentaram ao redor, enquanto Clara piscava, tentando assimilar tudo. O que isso significa? Ela perguntou, cada palavra soando esgotada. Seu passado, Clara, é muito mais do que você imagina. E Rafael, ele é apenas uma peça. O olhar do pai se endureceu. Você não deve confiar nele. Vocês não são apenas meio-irmãos. A relação entre suas famílias vai muito além do que você pensa. O salão parecia girar em torno dela. Segredos familiares, uma herança maldita. E agora seu pai a desestabilizava com essa revelação. O que mais ele escondia? O que Rafael realmente significava? A vida dela virou um quebra-cabeça, cada peça se acumulando em caos angustiante. E enquanto todos a observavam, as perguntas fervilhavam em sua mente. A verdade aguardava nas sombras. Clara sentiu um calafrio. Ela estava prestes a descobrir algo maior do que qualquer um poderia imaginar. E o preço desse conhecimento poderia ser devastador. Seu coração disparar. O olhar de Rafael, uma mistura de charme e mistério, fazia seu mundo parecer novo. Mas o congelante olhar de seu pai a puxou de volta à realidade. E o tempo parecia estar se esgotando. Clara! Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Era o que ecoava em sua mente. Enquanto seu pai se mostrava cada vez mais implacável. Pai! Ela quase gritou, a voz tremendo de ansiedade. O olhar do homem era friamente determinado. O que você está falando? Rafael olhava para ela, a expressão entre dúvida e dor. Clara se sentia perdida naquele emaranhado de emoções. O que mais estava escondido sob todas as camadas de segredos? O salão estava em um silêncio inquietante. Apenas as respirações apressadas e olhares curiosos preenchendo o ar. Esta herança que você ignora tem um valor muito maior do que você imagina. O pai de Clara insistiu. Ele segurou a caixa como se fosse uma arma, pronta a ser disparada. A verdade sobre sua mãe e sobre você. A verdade sobre Rafael. Você está no meio de um grande jogo, Clara. Mas então, algo estrondoso aconteceu. Um grito rasgou a quietude. Fogo! Fogo! As palavras vieram de um canto distante do salão, onde a decoração bem elaborada e as pessoas se aglomeravam. A chama dançava, rápida, voraz. O pânico se espalhou como pólvora acesa, e o salão, que antes pulsava com a música e a dança, agora se tornava um campo de batalha de medo. Clara, venha comigo! O pai dela gritou, puxando-a para um lado, mas ela estava paralisada. Não era só o fogo, era o turbilhão de revelações chocantes que a inundava. E então, uma figura sumida até agora se destacou entre a fumaça.
um homem de terno negro, com um olhar frio e decidido. Você! O pai de Clara exclamou, mas o homem já estava em movimento, avançando em direção a Rafael com um brilho maligno nos olhos. Você não deveria ter revelado isso, seu velho tolo, ele disse. Sua voz um sussurro irônico, mas cortante. Agora você vai pagar! Clara olhou entre os dois homens. Um frio a percorria. Quem é ele? Ela se perguntou, a confusão misturando-se ao pânico. E então percebeu algo. As feições, uma semelhança. Você, meu tio? Sua voz saiu como um sussurro, os olhos arregalados, sem acreditar. O homem sorriu com um desprezo escandaloso. Sim, Clara, sou eu e você. Você não é só uma filha de mercador, você é muito mais especial do que essa vida insignificante que sua família lhe deu. Não, Clara gritou, enquanto a realidade começava a esmagá-la. Você tá mentindo! Nada disso. A herança está dentro de você. E tem muitos que virão atrás de nós. Eles querem a sua cabeça, não por você ser apenas minha sobrinha, mas pelo que você realmente representa. A verdade sobre toda a rivalidade. O legado que sua mãe escondeu. E antes que Clara pudesse assimilar aquelas palavras, um rugido alto cobriu tudo. O teto do salão começou a desmoronar, e o filgo, antes longe, agora parecia muito mais próximo. As pessoas gritavam, em uma corrida desesperada para escapar. Clara encarava Rafael, a confusão contrastando com a gravidade da situação. Nós temos que sair. Mas a mente de Clara estava confusa. O peso de tantos segredos, pesando como uma espada afiada em seu coração. O que seu tio queria dela? Qual era a verdade que sua mãe havia ocultado? A sensação de desespero se misturava ao fogo que devorava o ambiente. E enquanto as chamas subiam, Clara olhou para Rafael uma última vez. O medo naqueles olhos a incomodando com a crescente dúvida. Ele poderia ser tudo o que ela sempre sonhou, ou alguém que a levaria a um destino sombrio. A sala estava se agitando e o caos a envolvia, enquanto o fio da esperança, constantemente esticado, parecia prestes a se romper. Qual era o preço que ela teria que pagar para descobrir a verdade? Clara olhou para Rafael, seu coração disparando entre a confusão e o medo. As chamas dançavam ao fundo, aumentando a sensação de urgência. O pânico se espalhou rapidamente pelo salão, e os gritos eram como ecos de uma realidade aterradora. Nós temos que sair, Clara gritou, segurando a mão de Rafael. Mas, antes que eles pudessem mover qualquer músculo, uma explosão fragmentou a noite. Uma parte do teto desabou, gerando uma chuva de escombros e uma nuvem de fumaça que os envolveu. O cheiro de madeira queimada e pólvora enchia o ar. Clara tentou não gritar, mas um nó se formou em sua garganta. Rafael, vamos! Ela puxou, buscando encontrar uma saída. Mas Rafael parecia paralisado. Seus olhos estavam fixos no tio de Clara, que agora sorria com uma expressão insana. Você nunca deveria ter interferido, meu irmão. Agora vai pagar pelo que fez. O homem avançou e uma faísca de esperança na mente de Clara se apagou. Ele tinha um brilho perigoso no olhar, algo que fazia seu coração tremer. Ele é o filho do conde que você tanto teme! Beatriz gritou, do outro lado da sala. Todos os olhares se voltaram para ela, e Clara sentiu a pressão crescendo como um peso insuportável. E o que isso significa? Clara já não tinha certeza de nada. O chão tremia, as faces estavam pálidas de medo. Até mesmo os rostos conhecidos pareciam estranhos agora. Significa que cada movimento seu já estava previsto. O tio de Clara riu, um riso que ecoou em meio ao caos. Você nunca foi só uma filha de mercador, Clara.
Você é a herdeira de uma linhagem antiga de poder e mistério. Ele se aproximou e Clara deu um passo para trás, sua mente rodando. E Rafael é a chave para tudo isso. Não, ele não pode ser! Clara retrucou, quase desesperada. Ela olhou para Rafael, esperando ver a mesma confusão. Mas seus olhos estavam sombrios, cheios de uma determinação que a assustava mais ainda. O que você sabe sobre mim, Rafael? Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz e calor a envolveu. Uma parede inteira desabou próxima a eles. Clara gritou, errando o passo, e foi puxada para o lado por Rafael. Ele estava mais perto, mais firme, e por um momento tudo parecia fazer sentido. Mas o próximo instante revelou o contrário. Você não entendeu nada, Clara. Fui treinado para isso, para ser seu protetor. A linhagem que carrega não é só uma maldição, é o que nos liga. E eu, sua voz abandonou-a, enquanto os rostos se tornavam uma visão turva. Explique! Você está falando de poder, mas isso é loucura. Clara sentia a adrenalina infiltrando-se, moldando seus pensamentos. A multidão estava em pânico e o calor das chamas a cercava. E então, o inesperado aconteceu. O homem do terno negro, em um movimento rápido, sacou uma adaga e a apontou em direção a Rafael. Você não pode escapar disso. O legado que você representa não será nosso por muito tempo. Ele lançou uma facada que atravessou o ar, mirando em Rafael. Clara, sem pensar, se jogou à frente. A faca atingiu seu ombro com um impacto devastador. A dor explodiu quente e aguda. Clara olhou para o sangue escorrendo, seu corpo vacilando, enquanto tudo parecia escurecer. Não! O grito de Rafael ecoou, mas a verdade daquela noite abandonou-a. Enquanto se deixava cair, viu o olhar horrorizado de Rafael, sua expressão mudando de surpresa para desespero. Mas antes que ela pudesse compreender a extensão do que estava acontecendo, a fumaça tomou conta de seus pulmões e a escuridão a cercou. O tempo pareceu parar. Na penumbra crescente, Clara ouviu uma frase final ecoar na sua mente. A verdade é mais profunda do que o sangue que nos une. E naquele momento, antes que tudo se apagasse, ela percebeu que a linha entre amor e traição era mais tênue do que jamais poderia ter imaginado. Clara se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. As chamas eram quentes e intensas, mas pior que isso, a dor do corte em seu ombro era uma lembrança cruel do que estava em jogo. Ao olhar para Rafael, seu coração estava dividido, um misto de amor e desconfiança. Ele se inclinou, desesperado, tentando pegá-la. Clara, fique comigo. Você precisa de ajuda. Mas na confusão, algo não parecia certo. O sorriso maligno do tio, o homem que se dizia seu parente, atormentava sua mente. Eles querem a sua cabeça, pelo que você realmente representa. As palavras ecoavam como um mantra, uma verdade que ela não sabia se conseguiria compreender. Em meio ao clamor e à fumaça, tudo girava. O pânico transformava-se em medo e o medo em um desejo urgente de responder. Clara, um sussurro se fez ouvir. O corpo de Rafael estava agora próximo. Seus olhos estavam cheios de uma determinação incerta. Mas antes que ele pudesse tocar nela, o chão tremeu sob seus pés. O teto começou a colapsar. Precisamos sair agora! Clara forçou os músculos a se moverem, puxando Rafael. Mas o ambiente ao seu redor tornou-se um desespero coletivo. As pessoas gritavam, algumas tentando achar uma saída, outras paralisadas pela realidade aterradora. Mas Clara não podia deixar o pânico dominar. Por aqui! Gritou, apontando para uma porta que se vislumbrava entre a penumbra. Lá fora, o ar estava mais fresco,
mas a noite ainda era abafada pelo cheiro de fumaça e acréscimos de gritos e sirenes ao longe. Clara e Rafael correram, mas a dor em seu ombro era uma advertência cruel. Cada passo que dava a fazia vacilar. Vamos, Clara, por favor! Ele estava segurando seu braço, sua voz entrecortada pela adrenalina. Que eu não sei se consigo. Clara respondeu, as lágrimas misturadas à dor. E nesse momento, as luzes da cidade atrás deles se misturavam às sombras do fogo devorador. Mas então, algo aconteceu que paralisou seu coração. Uma figura se aproximou apressadamente na escuridão. Era Beatriz, seu rosto pálido e marcado pelo medo. Clara, ele não é seu irmão! Beatriz gritou entre ofegos. O mundo pareceu parar por um segundo. As palavras dela cortaram a adrenalina como uma lâmina. Ele não é o que você pensa. Ele é parte de um plano que sua família conspirou. Ele só se aproximou de você para usá-la. Clara olhou para Rafael, seu mundo desmoronando novamente. O que você está dizendo? A expressão dele estava congelada em choque, mas havia uma verdade implícita em tudo isso. O olhar de Beatriz estava cheio de coragem, mas também de desespero. Pela sua mãe Clara, a mãe de Rafael, ela sabia. Ele não é o que parece. Ele não é o que parece. Isso não faz sentido. Clara balbuciou, enquanto os ecos da explosão ainda reverberavam em sua mente. Fela, o que está acontecendo? Eu não posso explicar agora, mas você tem que confiar em mim. A distância entre eles agora repleta de incertezas. Os sentimentos que antes eram tão claros agora se tornavam nebulosos. Mas antes que pudessem se entender, uma sirene cortou o ar e a tensão aumentou. Rápido, vamos encontrar um lugar seguro! Beatriz insistiu, puxando Clara, mas Rafael não se moveu. Ele estava paralisado, um dilema entre o que era real e o que não era. A confiança que uma vez existiu parecia distante, e enquanto corriam, uma explosão mais forte ecoou atrás deles. Clara olhou para trás e viu uma parte do salão desmoronando. Mas não só isso. Um corpo jazia entre os escombros. Era o homem do terno negro, agora caído. A dúvida cravou-se em seu coração. Clara! A voz a trouxe de volta à realidade. Mas a imagem do corpo era mais do que um emaranhado de escombros. Um detalhe a fez tremer. O colar de pérolas que seu pai havia mostrado. Aquele colar estava preso ao pescoço dele. O olhar de Rafael mudou. Uma verdadeira tempestade se formou em seus olhos. Clara, precisamos ir agora! Ele gritou, mas um vazio se instalou dentro dela. Qual era o real motivo para tudo isso? O que mais estava prestes a ser revelado? O preço a pagar por cada novo pedaço de verdade estava alcançando um nível insuportável, e enquanto Beatriz puxava Clara, a certeza de seus sentimentos por Rafael evaporou no ar. A fuga apenas começara, mas a verdadeira batalha estava longe de terminar. E, em meio às chamas, Clara não sabia mais o que realmente representava. Qual seria a próxima revelação a abalar seu coração? Clara olhou para Rafael, seu coração disparando entre a confusão e o medo. As chamas eram quentes e intensas. Mas pior que isso, a dor do corte em seu ombro era uma lembrança cruel do que estava em jogo. Ao olhar para Rafael, seu coração estava dividido. Um misto de amor e desconfiança. O que está acontecendo? O que ela quer dizer? As palavras pareciam flutuar no ar, carregadas de uma dúvida insuportável.
Antes que Rafael pudesse responder, uma nova onda de gritos ecoou, seguida de um estalo alto. Clara se virou e a visão a paralisou. A entrada do salão estava sendo cercada por figuras encapuzadas, seus rostos escondidos na penumbra. O clima de festa tinha se transformado em um cenário de pesadelo. "Eles estão aqui!" Beatriz gritou, puxando Clara. "Vamos!" Mas Clara estava paralisada, com a visão cravada nas silhuetas ameaçadoras que avançavam. Rafael pegou a mão de Clara e o calor dela queimou sua pele, despertando-o de sua estupefação. "Temos que correr!" Ele insistiu, mas a intensidade da situação parecia cortar o ar. "De onde vieram essas pessoas?" "Não sei, mas eles nos encontraram." Beatriz olhava para os lados, tentando achar uma brecha para escapar. "Temos que sair agora!" E foi nesse momento que a maior reviravolta aconteceu. Uma das figuras encapuzadas deu um passo à frente, revelando um rosto familiar. Clara sentiu o sangue escorregar de suas veias. "Não pode ser!" Seu olhar se fixou na mulher à sua frente. Era sua mãe, mas ela estava viva! E esta mulher parecia mais jovem, mais forte do que se lembrava. Havia um brilho profundo nos olhos dela, algo que a fez ficar paralisada. "Clara!" A voz dela soou clara e firme, mas também cheia de uma urgência que deixou Clara em choque. "Você precisa vir comigo. Não há tempo para explicações." A figura se adiantou, mas Clara permaneceu imóvel, a mente rodando com perguntas. "Mãe, é você? Mas pensei que você..." "Agora não é hora para isso." Ela cortou, a determinação em seu olhar quase sobrenatural. "Eles vieram para levá-la. Você é a chave! Eles querem sua herança!" "O quê?" "A herança que seu pai mencionou." A confusão fazia a cabeça de Clara girar. "Eu não entendo! O que está acontecendo? Quem são eles?" O barulho das vozes e o fogo ao redor pareciam se misturar, criando um caos que a envolvia. O homem do terno negro, agora detrás da figura da mãe de Clara, ressoou uma risada baixa, cheia de escárnio. Assim, finalmente a verdade vem à tona. Pensava que podia mantê-la à parte deste mundo, não é? Ele olhou para Clara com um olhar que fez um frio percorrer sua espinha. "Você não tem ideia de como isso tudo está entrelaçado. Todos aqui são apenas peças de um quebra-cabeça." Rafael se colocou na frente de Clara, o corpo tenso enquanto encarava o homem. "Deixe em paz!" ele gritou. Mas Clara notou uma fraqueza em sua voz. O que estava em jogo era muito maior do que eles imaginavam. As silhuetas começaram a se mover mais rapidamente. Clara olhou de um lado a outro. Beatriz, Rafael, sua mãe e o homem que era um mistério, mas que parecia conhecer cada detalhe de sua vida. "Precisamos sair!" Clara insistiu, puxando Rafael e Beatriz, mas sua mãe permaneceu. "É perigoso! Eles não vão parar até que você esteja com eles." O tom de sua mãe soou quase suplicante, mas o homem atrás dela interrompeu. "Não se esqueça, minha querida. Você ainda é parte de nós, e ninguém a protegerá de verdade." Clara começou a sentir uma pressão insuportável. Suas lembranças sobre o passado e a relação com sua mãe começaram a se encaixar em um mosaico horrendo. Uma tempestade de emoções a envolveu, e no fundo, ela questionou tudo o que já soube. Quem sou eu realmente? E antes que pudesse processar, uma explosão de luz e calor novamente moldou o espaço, separando Clara de todos à sua volta. O chão tremeu sob seus pés, e a visão dela se tornou turva. Ela viu sua mãe sendo puxada para trás,
E então o caos assolou a sala. Clara estava paralisada, a realidade quebrada pela intensidade da cena. Rafael, precisamos! Oh! Sua voz soou frágil enquanto o impacto do que acabara de descobrir a apunhalava. A relação entre sua família e Rafael. O que mais estava escondido? E quanto seus sentimentos escandalosamente complexos eram reais ou manipulados? Quando finalmente conseguiu seguir em frente, viu uma sombra se aproximando, mas não de sua mãe ou dos encapuzados. Era o homem do terno negro, agora em um gesto desesperado de se aproximar. Clara, você não pode fugir do seu destino. Você não sabe quem você realmente é. E assim, com a sala em chamas, Clara se viu em um dilema catastrófico. Compreender a verdade que mudaria tudo ou sucumbir ao calor crescente de um destino que a buscava. O jogo começou, mas o resultado estava longe de ser certo. Clara estava paralisada, o coração batendo como um tambor. O homem no terno negro, sua expressão sombria, parecia mais uma sombra do que um verdadeiro ser humano. Clara, você não pode fugir do seu destino. Você não sabe quem você realmente é. As palavras dele reverberaram no ar, um eco de ameaças que a deixaram tonta. Então, tudo aconteceu de forma frenética. A sala começou a pegar fogo ao redor. As chamas há muito não eram apenas uma visão de fundo. Elas estavam se aproximando rapidamente. O pânico tornou-se palpável. Clara sentiu o calor no pescoço, sentiu a urgência. Mas dentro do caos algo mais aconteceu. A porta por onde haviam tentado escapar era agora bloqueada por uma onda de fumaça. A mãe de Clara estava ali, não se movia, como se estivesse esperando um sinal. Você tem que vir comigo, Clara. Agora! As palavras pareciam energéticas, mas Clara hesitou. Algo estava faltando. Algo que não se encaixava. Espere! Clara gritou, sua mente trabalhando em um frenesi. Por que você não contou antes? Por que nunca esteve aqui? A dúvida se infiltrava nas palavras. O que você realmente quer de mim? A tensão estava alta, sua voz cortante, no meio daquela confusão. Você não entende. Não é só um jogo de poder. É a sua vida. A mãe respondeu desesperada. Era difícil ignorar a sensação de que havia coisas que sua mãe nunca desejou esconder. E então, como se tivesse pressa no tempo, a mulher se voltou para o homem do terno negro. Você não pode levar isso. Você não pode. Nesse exato momento, uma explosão alta estourou atrás dela. A estrutura do prédio começou a ruir. Clara viu sua mãe ser puxada para o lado e o olhar dela refletiu medo. Um grito horripilante a paralisou. Era Rafael. Ele estava ali, mas não era o mesmo. As feições suavizadas pela preocupação agora pareciam carregadas de algo que Clara não conseguia identificar. E então, a reviravolta. O homem do terno negro sorriu, um sorriso sombrio que cortou a sala. Você realmente não entendeu, não é? Estou aqui para trazer a verdadeira herança de volta. Aquela que ninguém sabia que existia. Ele apontou para Clara. A acusação em suas palavras era clara e feroz. Você não é apenas uma filha de mercador. Você é a última de uma linhagem de poder. E sua mãe não é quem você pensa que é. Clara sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O que você está dizendo? Sua voz falhou.
O que quer que houvesse naquelas palavras parecia uma verdade antiga sendo revelada. Um nó se formou na barriga dela. Ela é minha mãe. Minha mãe. Você está mentindo. A figura encapuzada que a seguia após a explosão não mostrava sinais de parar. Um movimento brusco e o homem se revelou. Eu sou seu pai, Clara. Ele sorriu. Um sorriso triunfante, como se tivesse trazido a morte de um segredo. Sua verdadeira herança. E a minha chega agora. Foi como se o mundo ao seu redor insinuasse que tudo o que conhecia havia sido uma ilusão. Clara desabou, o medo e a confusão invadindo cada fibra do seu ser. Rafael estava ao seu lado, uma mão estendida, mas o brilho em seus olhos estava coberto por um véu de raiva. Você não precisa acreditar nele, Clara. Esse é um truque. Ele pareceu querer proteger, mas agora tudo estava se tornando um labirinto confuso. Ainda há tempo, a mãe de Clara insistiu. Seu olhar aflito. Lute contra isso. As chamas estavam crescendo, e as paredes podiam se despedaçar a qualquer momento. Clara precisou decidir. Em meio ao caos apocalíptico ao seu redor e a verdade desvelando-se como um mar de armadilhas, uma pergunta saltou instantaneamente. Em quem ela realmente podia confiar? E antes que pudesse responder, uma nova explosão irrompeu, levando todos à beira do colapso. E assim, um turbilhão de sentimentos e verdades obscurecidas girou ao seu redor. O preço da verdade poderia ser muito mais alto do que jamais imaginara. Clara estava lá, paralisada, quando o homem do terno negro declarou ser seu pai. A verdade parecia explodir em sua mente, como fogos de artifício em uma noite escura. Não pode ser, disse ela, a voz tremendo. Enquanto todos ao redor pareciam congelados, a tensão no ar era tão intensa que quase dava para cortar. O calor do fogo continuava a crescer, e cada nova labareda iluminava os rostos angustiados ao seu redor. Beatriz olhava para Clara com uma mistura de pânico e determinação. Rafael, por outro lado, estava imóvel, a dor refletida em seus olhos. Clara, saia dessa! Não escute! O grito dele ecoou no caos, mas o que mais poderia ela fazer? Tudo estava desmoronando. Você não faz ideia do que está por vir? O homem continuou, um sorriso cruel se espalhando em seu rosto. Você não só é herdeira, mas também o elo crucial entre nossos mundos. Eles me querem e também é você. O que está em jogo é muito maior do que você pensa. Chega! A mãe de Clara gritou. Para com isso, Cláudio! Você não vai levar minha filha! O nome ressoou como um trovão. Tudo havia mudado novamente. Cláudio, o homem à frente dela, que parecia ser seu pai? Ele era um traidor, e ela não poderia confiar nele. Você vai morrer por isso. Cláudio disparou, sua voz firme, ameaçadora como uma tempestade se formando. Naquele instante, Clara sentiu um tremor e, em seguida, um apagão de luz. O teto estava desmoronando, a fumaça agora era densa e sufocante. Não podia pensar, não havia tempo. Rafael, precisamos sair! Gritou ela, e ele estava à sua frente, estendendo a mão. Mas um ruído ensurdecedor começou a dominar o espaço. Clara olhou para o cantor que tinha se tornado um pesadelo. Uma peça do teto caiu, e tudo começou a desmoronar ao seu redor. Segura a minha mão, agora! Rafael puxou Clara, e ela sentiu um turbilhão, um redemoinho de emoções e gritos. Era como se o mundo inteiro estivesse em ruínas. Beatriz estava perto, mas não havia tempo para pensar no que estava deixando para trás. E então, tudo ficou parado. O ambiente caiu em silêncio,
Clara sentiu um frio na espinha. Um segundo antes da catástrofe, a luz ficou mais intensa. Uma figura se destacou. Alguém bela e trêmula no escuro. Sua avó, a mulher que pensava estar perdida há anos. Mas o que ela estava fazendo ali? Isso não fazia sentido. A avó que nunca conhecera. Clara, você precisa entender. A voz dela era poderosa, porém suave, como um feixe de luz em meio à escuridão. Você está prestes a descobrir segredos ancestrais que vão além do que imaginou. Você e Rafael, vocês não são só amigos. Vocês são... Mas antes que ela pudesse terminar, o teto desabou atrás dela. Clara se virou rapidamente. Gritos ecoaram e o caos reinou novamente. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser revelado? Rafael agarrou-a pela cintura, puxando-a para a saída. Vamos, Clara! Não podemos ficar aqui! As chamas estavam se aproximando rapidamente e seu corpo estava em alerta total, um nó na garganta, enquanto o mundo desmoronava à sua volta. Mas Clara sentia que algo se movia nas sombras. Uma sensação de que a verdade estava próxima de ser revelada. Algo que mudaria tudo mais uma vez. A avó que ela acreditava estar morta. Os segredos da mãe. A relação com Rafael. O que estava escondido por trás daquela realidade que nunca havia escolhido. Você é parte de algo maior. O amor entre vocês é a chave para quebrar a maldição. As palavras da avó ecoaram em sua mente, mas agora não havia tempo para pensar. Ela só queria achar um caminho seguro. O que isso tudo significava? E por que a pressão aumentava ainda mais? Com o calor da fumaça, o grito de sua mãe ecoando na distância, Clara fez uma promessa a si mesma. Ela descobriria a verdade, não importava o que custasse. Abraçou Rafael mais forte, enquanto as chamas pareciam engolir tudo ao redor. O destino delas estava unido, mas o que isso significava? O que mais estava prestes a ser revelado? A saída estava próxima, mas Clara sentia que não escaparia sem compreender. Que os segredos não estavam apenas virando cinzas, mas estavam prontos para explodir, mudando tudo pelo que lutara. As chamas crepitavam ao redor de Clara, cada estalo no ambiente a fazendo vibrar de medo. O calor pressiona seu corpo e a fumaça a envolvia, como se tentasse arrastá-la para um pesadelo sem fim. O que mais ela precisava ouvir? A verdade sobre quem realmente era ou o que o homem do terno negro quer que ela se tornasse? Clara, não escute ele! Rafael gritou, tomando sua mão com força. A urgência na voz dele era palpável. Seu olhar refletia um misto de amor e determinação. Mas como confiar nas palavras quando tudo ao seu redor estava se desmoronando? Era como se cada parede estivesse desmoronando junto com suas crenças. Confie em mim. A voz de Cláudio, seu pai, cortou o ar. Você é parte de algo grandioso. Uma herança de poder, riqueza. Se isso é o jogo, eu não quero participar. Clara retorquiu, a raiva ardente em seu peito. A dor do corte em seu ombro lembrava a ela da realidade que estava prestes a perder. Ela olhou para Rafael, suas mãos entrelaçadas. Não podemos deixar isso acontecer. A multidão de figuras encapuzadas avançava em direção a eles. E Clara sentiu que o chão começou a tremer. Precisamos sair agora! Beatriz gritou, puxando Clara pela mão, enquanto o desespero dominava o ar. Clara olhou uma última vez para sua mãe, que agora parecia mais distante do que nunca. Mãe,
Você me abandona? Fique firme, a mãe gritou de volta. Mas uma parede de escombros se ergueu entre elas. O tempo estava se esgotando. Eles correram para fora, se lançando pela porta atrás de uma pilha de móveis desmoronados. O ar fresco os envolveu como um manto acolhedor. Mas os gritos e o tumulto do salão ainda ecoavam em seu coração. Não podemos parar, Clara insistiu, puxando Rafael. Enquanto corriam, uma nova onda de calor os envolveu. As labaredas enchiam o céu noturno com um espetáculo de destruição. O salão, que um dia foi um símbolo de festas, agora se tornava um marco de um destino sombrio. Isso não poderia ser o fim. Clara! Rafael exclamou, finalmente visando a saída. Eles alcançaram uma porta lateral e uma luz intensa os saudou. O ar estava pesado e pulsante. Vamos, antes que tudo desmorone. Clara se virou para Rafael, sua determinação refletida nos olhos dele. Eu não vou deixar nada nos separar, ele prometeu. E naquele momento, Clara viu mais do que um parceiro. Ela viu um aliado, alguém que poderia enfrentar qualquer tempestade ao seu lado. Ao atravessarem a porta, o mundo ao seu redor se calou por um instante, como se o universo segurasse a respiração. Mas apenas por um instante. As chamas ainda rugiam atrás deles. A fumaça se dispersava. Beatriz puxou Clara para longe, mas um sentimento de euforia misturado ao medo a consumiu. Eles não apenas escaparão, eles estavam rompendo com um passado. Na esquina da calçada, Clara parou, ofegante. As revelações, as mentiras, o que mais ouviríamos? E minha mãe? Ei, vamos encontrar uma forma de unir tudo isso. Rafael segurou seu rosto. Você não está sozinha. Nunca esteve. Eles olharam para o céu em fuga, enquanto as chamas iluminaram a noite. Clara percebeu que o futuro era incerto, mas algo novo começava. Um novo capítulo, talvez. Enquanto se afastavam das cinzas que eram suas vidas antes, um eco distante ainda reverberava em sua mente. O que eles poderiam descobrir juntos? O que a verdade sobre sua linhagem poderia significar? Entretanto, fique por aqui. Não perca as próximas histórias que vêm por aí. Se inscreva imediatamente no canal, escreva "Eu fui impactado" nos comentários e esmague o botão de like agora. Mostre pra mim que você é um verdadeiro fã. E não esqueça, compartilhe instantaneamente esta história com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.